Voltando lá para o nosso slide, deixa eu abrir o meu aqui. Não, agora a gente já partiu para o bandeirantismo. O último tópico foi a União Ibérica que nós estávamos olhando. Podem passar para o slide 2 e agora a gente vai conversar sobre esse elemento. A gente conversou na aula passada sobre isso, é esse arquivo. A gente estava vendo o slide 1, a União Ibérica, e falamos da invasão holandesa, né? Aí agora começa o outro lado desse período, né? A gente volta um pouco no tempo, teoricamente. Teoricamente não, a gente volta mesmo. Pode ver ali, ó, o slide 2 está escrito bandeirantismo, século XVII. Foi no século XVII que aconteceu a invasão, né? Lembram? 1630. A gente pode voltar um pouco antes, inclusive, disso, mas tudo bem. O grande ciclo de bandeirantismo, ele vai acontecer justamente nesse momento em que os holandeses dominaram aquele Pernambuco lá, né, em diante, em relação ao norte, tá? E, portanto, da Bahia para baixo, galera, a vida seguiu como se nada tivesse acontecido, vamos dizer assim. Na verdade, não é bem assim. O ciclo das chamadas bandeiras, primeira coisa que eu quero que vocês anotem ali embaixo do bandeirantismo no nosso slide, vocês coloquem paulistas, ou então vicentinos. Porque, galera, os bandeirantes saem da capitania de São Vicente, não era a capitania de São Paulo, né? E por esse motivo eles são lembrados, desculpa, como vicentinos, tá? E portanto, galera, eles saem da capitania de São Vicente com objetivando três elementos, sobretudo. E esses elementos estão assinalados no slide para vocês. As chamadas bandeiras de apresamento, as bandeiras de prospecção e as bandeiras de contrato, tá? Esses são os objetivos, né? O norte que esses caras vão perseguir. Mas, claro, primeiramente, exatamente, isso aí. O Eduardo perguntou, posso repetir? A Júlia botou, paulistas ou vicentinos. Esses caras, portanto, galera, eles vão adentrar, né? Mato adentro. Botem no slide 4 aí para vocês enxergarem comigo. Partindo ali da região atualmente de São Paulo, esses caras partem, galera, para muito além de Tordesilhas. No primeiro momento, o povo não tinha muito problema, né? Porque vamos pensar que no primeiro momento aqui tá rolando a União Ibérica. Então, bom, Tordesilhas continuava existindo, mas era meio simbólico, na medida em que o rei dessa região inteira aqui era o rei de Portugal. Opa, era o rei da Espanha. E aí, então, o povo, eles se metiam com o objetivo. Gabriela, sim, ele tá no Face. Chama-se bandeirantismo, mineração, União Ibérica, bandeirantismo e século XVIII, acho que é o título. Deixa eu ver aqui. E isso é o mesmo que a gente não mudou. É que, na verdade, na outra aula a gente estava falando da União Ibérica, né? Daí é só o primeiro slide desse slide. Isso, ele deve ter um título mais amplo, né? Isso, tá ali, ó. União Ibérica, bandeirantismo e século XVIII, exatamente como eu tinha dito aqui. Pega lá, então, Gabriela com dois L's.
E aí, galera, olhando então esse slide 4, olhem comigo enquanto a Gabriela tá lá baixando. Esses caras, pessoal, eles andavam com uma bandeira. Show, Gabriela? Boa. Eles usavam uma bandeira, né? Eles erguiam uma bandeira e tudo mais com o título da família, o brasão da família. Algo relacionado ao elemento religioso, por exemplo, né? Cristão, obviamente. E adentravam, galera, essa América dentro, não se importando muito com esse risco de Tordesilhas num primeiro momento. E depois também não. Claro, aquelas bandeiras que nós vimos no slide anterior, vocês podem inclusive avançar um aqui, ó. Vão para o 5. Opa, volta então. Volta. As bandeiras de apresamento, galera, vão pro 3, tá? Elas são o primeiro grande foco, assim. E aí tu tá vendo ali, já tá escrito para ti, né? O que são as missões de apresamento? Desculpa. Bandeiras de apresamento. Galera, o objetivo é escravizar índio. Os paulistas já faziam isso, povo. Vou baixar aqui um pouco. Ah, tô com uma irritação no meu nariz, pessoal, só um pouquinho. E aí, acho que melhorou. Ah, os paulistas, galera, eles ficaram numa zona periférica na colônia. Em que sentido? A primeira capitania que deu certo foi São Vicente, né? 3 anos depois veio o Duarte Coelho e passou a desenvolver Pernambuco e tal, que a gente já conversou. Mas o açúcar, galera, de São Vicente, ele tinha menor qualidade, tá? Açúcar de menor qualidade, portanto, e sobretudo, galera, de São Paulo até a Europa, demorava mais ou menos, pelo menos uns 15 dias a mais, tá? A viagem. E, portanto, além de o açúcar nordestino ser melhor, é uma questão de natureza, né? Ele era mais próximo da Europa, o Nordeste fica mais perto da Europa. Então acaba que Portugal meio que deixa de lado São Vicente. Formando lá em São Vicente, galera, uma sociedade diferente daquela sociedade da plantation, que a gente conversou sobre o mundo do açúcar e tudo mais. Se forma, então, um mundo mais ou menos miscigenado. Havia muita miscigenação entre os colonos que ali estavam e, galera, os indígenas. Né? A figura de mamelucos, galera. Muitos desses paulistas que nós estamos conversando aqui, eles sequer falavam português, eles falavam a língua dos índios. Deixa eu ver aqui. Foi a divisão da América entre Portugal e Espanha, né? Mas já vamos voltar ali para o mapa e daí tu vai ver o risco, por exemplo, de Tordesilhas. E na verdade não foi somente a divisão da América, né? Foi uma divisão aqui da parte ocidental, tá? E aí então, povo, os paulistas ali eles tinham uma vida mais ou menos diferente, então, uma vida de produção de gêneros de subsistência. As bandeiras vão ser o Tratado de Madrid. As bandeiras vão acabar motivando uma conversa sobre os tratados das fronteiras. E aí virá o Tratado de Madrid, entende, Eduardo? Beleza. Então vem comigo aqui que vocês vão entender, nós vamos chegar nesse ponto. Então é isso, povo. Eles já usavam esses indígenas, eles escravizavam os caras, né?
Mas beleza, lá na plantation não era a moda, vocês sabem que os jesuítas eles combatiam essa relação, e portanto a característica não era a utilização do índio na plantation. Mas aí que vem a treta. A treta foi, e nós vimos na aula passada daí, a Companhia das Índias do Ocidente invadiu a África, galera, que abastecia de mão de obra a América Portuguesa. E, portanto, Portugal, povo, na parte da Bahia para baixo, não tinha mais acesso à fonte de escravizados. A partir, então, deste momento, a própria coroa portuguesa, né, mas inicialmente vamos pensar aqui, a coroa lá da União Ibérica, fomentou, galera, que esses bandeirantes se embretassem América dentro na busca de escravizados. Só que aí tá com uma flecha para vocês, né? O nosso slide número 3, é isso? Deixa eu ver aqui. O 3. Ele tá com uma flecha ali, ó. Missões ou reduções. Esses bandeirantes, galera, claro, eles entravam, né? Mato adentro. E pegavam até alguns chamados índios aldeados, né, galera? Aqueles que estavam nas aldeias ainda. Só que esse é um índio meio chato, né? De tu pegar, assim, porque ele ainda está muito inserido na sua própria cultura. Então, o que, que os bandeirantes preferiam? Os bandeirantes justamente preferiam atacar as missões jesuíticas, tá? Ué, por que, senhor? Ué, porque lá o jesuíta já está aprendendo português, o jesuíta já está trabalhando na terra, como ele vai ter que trabalhar a partir de agora nas fazendas de açúcar. Senhor, o jesuíta é um escravizado desculpa, o indígena é um escravizado nas missões ou reduções jesuíticas? Não, tá? Não considerem o jesuíta um escravo. Porra, não considere o índio um escravo lá com os jesuítas. Ele trabalhava, obviamente, na terra e tudo. Em contrapartida, havia um outro turno onde ele recebia educação e tudo mais, né? Um processo de catequização que a gente conhece, tá? É uma relação de escravidão? Não, não podemos dizer que é uma escravidão. Mas é óbvio que é uma relação de dominação e de imposição, tá? Então, galera, voltando ao ponto, cara, tu quer ver um retrato do inferno, por exemplo, é tu pegar um texto de um jesuíta falando dos paulistas, né? Os jesuítas odiavam esses caras, porque eles eram fortificados, né, galera? Militarizados e tal, e lá invadiam e destruíam a missão. Os jesuítas, claro que tentavam se defender, galera, mas nesse sentido de combate, o bandeirante é um cara que está destinado a esse combate. Ladrão, né? O jesuíta não. Vamos ver aqui a Júlia. Os bandeirantes já eram, Júlia, uma figura de luso brasileiro. Pensa que eles são uma parte descendentes de portugueses, mas aí começou a rolar aquilo que eu falei para vocês, uma miscigenação, tá? Uma miscigenação, assim, de índio com esses caras. Exatamente. Os índios não são escravos de jesuíta, mas os bandeirantes escravizam. Vinícius, né? E aí junto com o Eduardo lá em cima, qual era o objetivo deles? Botar agora esses índios a trabalhar nas fazendas da Bahia para baixo, da Bahia para o sul. Na medida em que tu não tem como trazer o africano para cá, alguém vai ter que trabalhar nessas terras. A vida continuava na capitania da Bahia para baixo. A capitania de Pernambuco para cima estão lá os holandeses e lá segue tendo escravizado africano, tá? A Companhia das Índias do Ocidente conseguiu abastecer essa região. Agora, da Bahia para baixo, quem trabalharia nas fazendas? Aí a escravidão de indígena, entendeu? Aí a pergunta, pô, e a Companhia de Jesus? Os jesuítas não ficaram putos? Ficaram enlouquecidos. Só que nesse momento, o próprio rei, ele vai permitir isso, galera. E os jesuítas vão ter que ter um jogo de cintura de entender que, cara, vai ter que ser um índio que vai trabalhar. Aí entra essa relação complexa e tensa, né? A posição, de certo modo, paradoxal da própria Igreja Católica. Porque a Igreja sabe que ela tem um limite de pressão. Ela vai tentar. Vai incomodar o ouvido do rei e tudo mais, do governador geral. Agora, nesse momento, velho, alguém vai ter que trabalhar. Vai ser vocês, jesuítas? Não, não, nós não. Então não incomoda, mano. Nós vamos escravizar índio. Entende que abre-se uma brecha aqui de escravização? Sim ou não, galera? Botem sim ou não aí. Isso, tá?
Povo, eu não sei se eu já havia dito aqui para vocês, mas eu acho que já. Ah, assistam no Netflix guerrasdobrasil.doc. Eu já tinha dado essa dica para vocês aqui. Maravilha, né? Galera, quem não assistiu ainda, cara, terminou nossa aula, vai lá e assiste. Ah, senhor, mas eu tenho aula depois de matemática. Não, não, não precisa, vai continuar estudando história comigo. Uh, povo, olha depois então. Não, não, vai lá, assiste matemática, também faz parte da prova, né? Uh, nisso tu vai ver os bandeirantes, galera. Ali tem um pedacinho que o documentário ele fala de, não, daí no século XVII acontecem as bandeiras que destroem as missões, e aí tem essa brecha, galera. Volta e meia vai ter uma brecha para escravizar índio. E essa relação, portanto, ela não é uma coisa assim matemática. Essa é a natureza das ciências humanas, né, galera? As ciências humanas, elas têm uma outra natureza, que é essa coisa de entender a complexidade dessa relação. Pode, mas não pode, não pode, mas acontece. E aí essas coisas que são tensas, que são marcadas nas humanidades. Às vezes a gente não tem, às vezes a gente não tem justamente a preparação, né, galera? Preparação para entender isso. A história tentou durante um tempo, né? Os positivistas tentaram tornar a história uma coisa objetiva, ficar gravando nome, data, mas daí essa disciplina se torna absolutamente vazia, né? Não tem sentido estudar história para gravar nome e data, galera. O sentido é justamente analisar, mas justamente na análise vem essa complexidade das relações sociais. E é isso que a gente tem que exercitar, porque a prova do Enem, os vestibulares de hoje em dia, eles não são mais positivistas. Por que escravizar negros, mas não os índios? Ah, daí é aquela resposta que a gente conversou lá no governo geral, lembra? Deixa ele ir no banheiro de novo, galera. O nariz tá bem incomodando nós hoje. Exatamente, Eduardo. Ah, que saco, né? Agora deu uma atacada aqui. Entende, Júlia? A questão toda de, o índio tem que ser convertido à fé católica. Mas, sobretudo, o elemento que diz respeito de que o negro passou a ser um componente da economia do Império Português e depois de outros impérios que vão traficar. Então, por quê? Por que o negro? Bom, sobretudo porque ele passou a dar muito lucro para muita gente, tá? E aí que tá o problema agora, ó, velho. As bases africanas de fornecimento de trabalho para a América, os holandeses dominam. E aí os portugueses vão usar o índio agora. Beleza, durante um tempo aí tu vai usar índio. Entenderam então, galera? Sim ou não? Quando é que terminam as chamadas bandeiras de apresamento? Termina um povo depois que Portugal recupera os postos africanos após o processo de expulsão dos holandeses daqui. Eles também conseguem, com os seus navios, irem lá para a África e expulsar os holandeses de lá. E a partir então de 1654, galera, volta-se de novo ao processo de abastecimento de africanos aqui para o Brasil, e daí vai diminuir o processo de escravização indígena. Entenderam a relação? É verdade, sim, Gabriele. Lá nos Estados Unidos do século XIX está mostrando o filme, tá? Por enquanto, não existe africano livre não aqui na América. Todos os africanos que estão aqui na América durante esse primeiro momento aqui, tu pode ter certeza que o cara é escravizado. Aquele filme ele já retrata uma situação dos Estados Unidos após o processo do
Enfim, não é após, não, desculpa. É, durante, sobretudo, o século XIX. É um filme que mostra esses anos, né? Eu ia te dizer que era após a Guerra da Secessão, mas não. Lá mostra justamente a diferença nos Estados Unidos. Havia as chamadas colônias do Norte, e elas eram de trabalho livre, lá não havia escravidão. Só que o sul dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos era plantation igual a nós, que a gente conversou, lembra, lá do algodão? Aí esse cara é roubado lá e vendido no sul, porque lá no sul quem era negro era escravo. Aí é aquela relação da escravidão. Mas depois pode deixar que eu traço um paralelo com vocês. Um baita filme, né, Gabriele? Mas super, super forte, né? Vamos ver aqui a Júlia. Senhor, pode repetir quando termina as bandeiras de apresamento? Claro. Elas terminam, Júlia. Inclusive pode botar aí, né? Asterisco assim. O fim das bandeiras de apresamento estão relacionadas à expulsão dos holandeses do Nordeste, 1654. Porque, né? Tu pode inclusive escrever aí, escreve com as tuas palavras mesmo, porque os portugueses também retomam os postos africanos de fornecimento dos escravizados que estavam sob comando dos holandeses. É, muito bom mesmo, concordo contigo. É um filme super forte, mas é um filme muito bom, né? Anotaram aí, então, quando as bandeiras de apresamento elas terminam, povo? Isso, mais ou menos ao mesmo tempo, Eduardo. Pode ficar com essa impressão aí que ela serve para nossa prova. Portugal vai organizar um ataque após, né? É após o processo de domínio daqui. Portugal organiza um ataque e vai tirar eles de lá. Mas o que importa para ti é tu saber o que acontece nesse momento. Então, a partir desse momento, de novo vem aquela história: ah, não, é africano, índio não. Mas tu sabe, olhando sobretudo aquele episódio, né, do Guerras do Brasil.doc, tu sabe que na verdade tu vai ter sempre uma brechinha lá, o cara escravizando o índio. Então, quando vem aquele teste muito taxativo, ai, depois de tal momento nunca mais se usou índio. Que nunca, cara. Peraí, vamos conversar direitinho. É uma relação complexa que se estabelece. Onde os jesuítas e tudo mais, e o Estado português, da maior parte do tempo, beleza, então tá, o índio não. Mas quando foi necessário que o Estado português, galera, patrocinava esses paulistas. Não, não, vai lá, busca para nós, porque alguém vai ter que trabalhar nas fazendas. E aí, o Estado estava do lado agora do colono, que sempre quis escravizar, né? E o jesuíta, beleza, ele aceitou, ele percebeu, cara, não tem saída. Então vamos. Mas a partir de agora, então, a partir da segunda metade do século XVII, tende a diminuir essas bandeiras de apresamento. Diminui mesmo. Exatamente, Vinícius. É isso aí. Galera, antes da gente partir aqui para esse próximo tópico, eu fiz um canal. Na verdade, hoje está nascendo o canal do YouTube, galera. O meu. É eu em parceria com um amigo meu, né? Um colega e amigo. Mas que vocês podem, enfim, né, entrar lá. Chama-se Decifrando a História, tá? Segue no Instagram lá. Começou no Instagram, a gente vai ter uma série de coisas lá no Instagram também. E hoje começa o processo de publicação relacionados às videoaulas. Então ele vai dar uma aula de história geral hoje. A gente está numa semana temática sobre o mundo do trabalho. E eu entro amanhã para falar isso no Brasil, né? A questão do dia primeiro e tudo mais, e o movimento operário. Então entrem lá, vai ter um conteúdo legal para vocês, tá? Foi? Vamos lá? Vamos ver aqui que a Débora botou aqui. Isso, tá? Sigam lá, Decifrando a História é o nome. Aham. É uma página no Insta, mas hoje de noite, às 19 horas, sai o primeiro vídeo. E aí a gente vai mostrar para vocês lá no YouTube também, o Decifrando a História no YouTube. Então vamos caminhar nessas duas redes, né? No YouTube e no Instagram, produzindo conteúdos de história para as provas e história em geral mesmo, para quem gosta de história e tudo mais, tá? É vídeo mesmo, não é live ainda. Quem sabe um dia eu e ele façamos live. Mas por enquanto são vídeos que tu pode olhar lá o horário que tu quiser, né?
Mas é legal vocês darem uma ajuda ao professor. Agora eu virei esses youtubers, né? Ô galera, não esquece, viu? Curte, compartilha, clica no sininho aqui, né? Agora eu vou ter que aprender essas manhas aí. Deixa eu ver aqui. Sor, não entendi direito. Quando eles expulsam os holandeses, eles retornam a usar os africanos, claro. Porque, Débora, quando são expulsos os holandeses daqui, ao mesmo tempo, Portugal vai expulsar os holandeses lá da África também. E vai passar a retomar o comércio africano que tinha sido estancado porque os holandeses estavam lá. Senão nunca teria sido. Entendeu o que aconteceu, galera? Sim ou não? Débora? Sim? Os bandeirantes são os paulistas. São os caras que saem da Capitania de São Vicente. Débora matou. Maravilha. Resolvemos então. E a partir de agora, então, claro que já existia desde sempre, tá, galera? Mas a partir de agora vai ser forte as segundas bandeiras ali. Então vocês passem, galera, pro slide 5. A prospecção, galera, são as bandeiras que têm como objetivo descobrir metal precioso. Ah, de certo modo já havia desde antes, mas ganha muita força, galera, a partir desse século XVII. E, sobretudo, ganha força as bandeiras de prospecção, galera, prospectar, né? A partir da segunda metade do século XVII, porque nós fizemos um raciocínio na aula passada, que vocês lembram. Qual foi o raciocínio que nós fizemos? Galera, o açúcar caiu o preço, lembra? Se o açúcar caiu o preço, galera, Portugal se deu conta de uma coisa, cara, eu preciso de outra base econômica, outra alternativa econômica, porque eu não vou viver somente do açúcar a partir de agora. O açúcar vai flutuar no mercado. E aí, galera, que Portugal fomenta, a partir de 1650, portanto, o sonho que sempre, galera, que sempre movimentou uh, Portugal. Vocês estão ouvindo aí alguma coisa além de mim? Eu vou botar um microfone aqui, vamos ver se melhora. Sim. Estão me ouvindo aí, galera? Estão me ouvindo? Tá. Uh, foi uma vizinha, eu acho que falando aqui, não sei. Hoje eu não fechei a porta, daí não sei se eles estão me ouvindo, vão começar a reclamar. Povo. Portugal, portanto, bem mais baixo ficou. Vamos ver então. Ver se vocês estão ouvindo. Daí, galera, vamos botando. Troço doido, né? Que a gente pensa assim, cara, como assim ouro, senhor? Como assim buscar metal? O sonho de Portugal, galera, era sempre encontrar ouro aqui. O sonho de Portugal, ele nunca foi fazer açúcar, entende? Só que não encontrou. Na medida em que não encontra, num primeiro momento, beleza, então vamos ganhar dinheiro com outra coisa. E aí o açúcar deu muita grana, né? Essa é a relação. Vamos ver aqui, só aquela descoberta que tem a data ali é a dos metais, exato. Exatamente, em relação à prospecção. Galera, já vamos falar disso, Júlio. A Espanha, povo. A Espanha, ela
ela sobretudo enriqueceu ao longo desses períodos de colonialismo através da exploração de metal precioso, galera. Chama-se bulionismo, tá? Deixa eu escrever aqui a palavra para vocês. Que talvez vocês lembrem lá das aulas de história do tempo do colégio e tudo mais, isto é, o mercantilismo espanhol é um mercantilismo chamado bulionista, né? Portugal é colonialista, Espanha também é colonialismo, mas dentro do colonialismo espanhol, especificamente, galera, o bulionismo é um processo de extração de metal, porque eles chegaram na América e a parte que eles encontraram, galera, ela era cheia de prata, povo. Sobretudo prata, tinha ouro também, mas sobretudo prata, tá? E, inclusive foi encontrado em 1545, só para trazer uma data que foi, nossa, foi um grande marco assim, as famosas minas de Potosí, na região da atual Bolívia, galera. Essas minas, povo, cara, tinha muita prata, galera. Era tanta prata, foi tanta prata, povo, extraída pelos espanhóis daqui do mundo americano, ali desde a região da Bolívia, na região do Peru, na região da América Central, galera, que tem um famoso jornalista uruguaio, não sei se vocês já ouviram falar de um cara chamado Eduardo Galeano. O Eduardo Galeano, ele tem um famoso livro, galera, sobre nós, vamos assim dizer, latinos-americanos, que chama-se Veias Abertas da Latina. É um clássico, galera, é um clássico da literatura, né? Em que ele vai denunciar, né, galera? Ele denuncia a violência do colonialismo e da pobreza e de toda a nossa história. Vamos pensar inicialmente. Sim, né? O Eduardo Galeano é maravilhoso, né, galera? Tem muita coisa escrita, mas existe esse clássico dele. E ele constrói uma imagem, galera, claro, nós não temos como medir tudo que foi tirado daqui, mas ele constrói uma imagem que foi tanta prata, mas tanta prata, galera, que é possível construir uma ponte que ligaria a América à Europa pelos espanhóis. Então, por exemplo, quando Portugal quer encontrar ouro aqui no Brasil, galera, prata que seja, né? Cara, não é uma coisa de retardado, né? Quando eu era criança, galera, eu ficava pensando assim, bah, eu vou cavar aqui meu pátio, vou ver se eu acho uns mineral. Vocês não tinham uns bagulho assim? Aham, né? Que bom saber que esse sonho não era só meu. Deixa eu escrever aqui pra ti, Gabriele. É Potosí, ou Potosí, se fala, né? As famosas minas de Potosí. E isso vai ser um motivador, né? Claro, pá, a gente tá aqui 100 anos depois, né, galera? A gente tá mais ou menos 100 anos depois aqui conversando. Mas não importa, galera, aquilo ficava. E na verdade, isso inclusive, opa, isso inclusive, galera, vinha antes de nada. Isso, né, Júlia? A gente ficava tentando achar o tesouro, né? Isso inclusive fazia parte do imaginário, galera. Mas na verdade o imaginário que existia desde os anos 1500. Meu Deus, vamos encontrar ouro, vamos encontrar ouro, vamos encontrar ouro. Era um sonho, galera. Esses metais em Minas, e isso vai ser ali na região que vai ganhar esse nome de Minas Gerais. Nós vamos chegar ali. E aí, galera, Portugal começa a patrocinar esses caras, mano, em breta nesse mato adentro e, pelo amor de Deus, encontra metal precioso. Então percebe que essas chamadas bandeiras de prospecção não são um ato maluco e sem sentido algum. Poxa, os caras que estão aqui do lado estão achando. Daqui a pouco a gente vai achar uma brecha. E é aí que eu quero que vocês então avancem ao slide 6 de novo, tá? Passando o Tordesilhas, galera, eles vão encontrar na famosa região das Gerais, como era chamado. Atualmente região de Minas Gerais, mas um lugar que na verdade era maior que somente Minas. Durante o período colonial, portanto, estejam preparados, caso digam, no período da colônia, a região das Gerais era mais ampla do que hoje é o estado de Minas Gerais. Perfeito. Porque abarca um pedaço do Mato Grosso, Goiás, um pedaço inclusive da Bahia, tá? Existe um imenso território, assim, que era o território onde começou a se descobrir ouro. Só que se tu olhar ali no slide 6, galera,
tu vai perceber que, na verdade, pô, esse ouro não era nosso, esse ouro não era português, esse ouro pertencia, pô, à Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas, né? Mas aí, galera, Portugal vai usar o famoso Uti Possidetis lá contra a Espanha, né? Aquilo que os franceses usavam contra Portugal e invadiram o Brasil que a gente viu, os, os portugueses agora vão usar contra a Espanha. Olha, Espanha, eu até entendo que pudesse ser teu. Eu botei os pés e não sabia. Que não sabia, sabiam sim que já estavam além da fronteira, mas não importa. O negócio é o seguinte, agora eu tô aqui e eu não vou sair. Então, a opção A, vamos fazer uma guerra? Né? Ninguém quer, né, pô? Sabe? Tipo, não. Então, opção B, vamos fazer uma negociação então. Então, Portugal entrará numa negociação que culmina em algo que alguém aqui já conversou, no chamado Tratado de Madrid. Mas depois a gente conversa desse Tratado de Madrid. Esses caras então descobrem ouro, galera. Eu quero que tu destaque, voltando ao slide 5, que tu já anotou aí no teu caderno, bota 693. No final do século XVII, deu-se a grande descoberta de ouro. Isso, Portugal foi lá e deu uma tensionada, né, com a Espanha. E aí não tem essa, né, velho? E outra coisa, né, galera? Pensa que isso aqui é depois da União Ibérica e a Espanha tá até com uma vergonha na cara do que fez, né? 60 anos dominando Portugal. Cara, Portugal iria até o fim com essa guerra aqui. Não vem com essa. Pensa que nessa complexa relação a Espanha diz, ah, beleza, perdi. Mas é óbvio que Portugal vai ceder alguns espaços aos espanhóis, tá? Há um processo de negociação, mas é claro que quem ganhou essa história, quem ganhou foi Portugal. O Brasil, galera, cresce. A América Portuguesa, né? O Brasil cresce mais ou menos uns 150% em termos de território, povo. Então, meu Deus, Portugal se deu muito bem com esse processo. Se deu, Júlia, em 1640, pode fazer um parênteses aí e colocar, todos vocês. Em 1640 se dá um episódio da história portuguesa chamada de Guerra de Restauração, tá? Em que Portugal, apoiado pelos ingleses, faz uma guerra e vence e expulsa os espanhóis do território português. 1640 isso, Guerra de Restauração. E é aí que se inaugura a família Bragança, a última dinastia portuguesa. Os Braganças, inclusive, eles são os reis que a gente chama de imperador aqui no Brasil. Pedro I era um Bragança, Pedro II é um Bragança. E os descendentes ainda hoje existentes aí da família real, galera, são Braganças. De nada, Júlia. Todos vocês anotem aí. Guerra de Restauração, 1640. Portugal vence a dominação espanhola, apoiado pelos ingleses. E aí, povo, era isso, né? Meu Deus, eu preciso de dinheiro, a gente tem que se organizar e tudo mais. E aí o ciclo das bandeiras. Então tu não esquece. 1693, a descoberta do ouro, no final do século XVII. Claro que o século do ouro que nós vamos entrar é o século XVIII, mas é no final do XVII que se descobre. Isso, Eric. A partir dessa reconquista, a partir da segunda metade do século XVII, vai se estabelecendo uma profunda relação entre portugueses e ingleses. Essa relação será caracterizada por Portugal ir aprofundando o seu processo de dependência em relação aos ingleses. Exatamente, Vinícius. Isso terminou a União Ibérica. A Espanha é expulsa de Portugal e Portugal, a partir de agora, é uma nação independente que segue o seu rumo. Tá? Eles expulsam a dominação espanhola. Portanto, o rei da Espanha agora é somente rei da Espanha, não mais de todo o Império Ibérico como ele era, que nós conversamos. Não, não morre não. Tá? É um processo de expulsão política. Mas lembra, por exemplo, lá em Portugal estava o rei da Espanha? Claro que não, né, galera? O rei da União Ibérica ficava em Madrid, né? E a partir de Madrid ele comandava o Império Ibérico. Então existe uma expulsão do exército e dos funcionários espanhóis que dominavam o reino português. Perfeito? Então, meu povo, terminou o nosso tempo. Partimos desse elemento da prospecção para terminarmos isso daqui e entrarmos na mineração no nosso próximo encontro, beleza? Beijão para vocês. Tchau, tchau. Tchau, galera.
Deixa eu fechar aqui.